Olá pessoal, professor Thiago Pereira aqui novamente. Agora nós vamos entrar nas leis de Newton, né? Digamos assim, um assunto extremamente importante na física. Eu diria que na mecânica ele é o segundo mais importante assunto, porque a energia, que serão daqui 3 aulas a gente entra em energia, vai ser um assunto extremamente importante também. Então nós vamos entrar agora nas leis de Newton. E aí o pessoal fala, tá, mas por que toda essa importância das leis de Newton? Toda essa importância do que o Newton fez? Primeiro, aquilo que citamos lá na aula de História da Física, né, nossa primeira aulinha, que é Newton equacionou, ele trouxe para a matemática aquilo que o pessoal estava em dúvida. O pessoal estava em dúvida se a Terra era o centro do sistema ou o Sol era o centro do sistema. Newton colocou o Sol como centro do sistema, obviamente agora o sistema solar, né, e equacionou a Terra então girando em torno do Sol. Ele trouxe esse tratamento matemático comprovando a teoria de que a Terra girava em torno do Sol. Além disso, Newton ele trouxe 3 leis e essas leis modificaram toda a ideia da mecânica, né? Porque a humanidade já fazia aquilo, a humanidade já sabia trabalhar com planos inclinados, com alavancas, só que as leis de Newton trouxeram assim um formalismo, né? Uma explicação para aquilo, além de tirar muitas coisas do que era intuitivo, né? Algumas coisas eram muito... O senso comum estava errado, então, o que era intuitivo não estava corretamente certo, não estava, como eu posso dizer, não estava certo de acordo com a ciência, e Newton trouxe isso. Então o que ele fez foi fechar, então, tirar a teoria do geocentrismo da jogada por causa de uma equação que deu certo, que batia com os resultados experimentais. O que ele fez foi tirar um pouco do senso comum, que era intuitivo, e trazer um equacionamento, né, não muito robusto, que explicava toda a mecânica aí, na época, eu estou falando aí, por volta de 1660 aí, ok? Então vamos lá. As leis de Newton têm essa importância histórica e são muito importantes para a física. Primeiro, para entrar aí nesse aspecto de leis de Newton, vamos pensar em força. Força, ela é capaz de alterar o estado de repouso ou de velocidade constante de um corpo material. Então, o que a força faz? Ela pega algo que está em repouso e tira do repouso. Ela pega algo que está com velocidade constante e muda essa velocidade, entendeu? Uma força faz isso. Ela pode também deformar um corpo. Olha lá, a força deformando tanto a bola quanto o rosto ali do jogador. Inércia é a capacidade que um corpo tem de se manter em seu estado de repouso ou movimento. E ela é ligada à massa do corpo. Então veja, o que é inércia? Eu tenho aqui pega uma mosca e pega esse porta-caneta. Se eu bato assim no porta-caneta, eu até movimento ele, mas ele não vai sair. Se eu bato assim na mosca, ela escapa. Porque o porta-caneta tem uma inércia maior que a mosca. Imagine você empurrando um caminhão gigante e você empurrando uma criança de 2 anos. É muito mais fácil mover a criança do que mover o caminhão, concorda comigo? A criança tem menor inércia do que o caminhão. O caminhão tende a manter no seu estado. Se ele está parado, ele tende a ficar parado. Só que também assim, quando o caminhão está em movimento, que ele freia, é muito mais difícil frear um caminhão, porque ele tem muito mais inércia. A inércia, então, faz com que seja difícil fazer um corpo que está parado sair desse seu estado de repouso, mas também ela faz com que seja difícil, né, fazer um corpo desse porte grande, um corpo que tem muita inércia, é difícil também fazer ele não estar mais em movimento. Então, quando você vê, por exemplo, um trem, assim, um carro, aqueles acidentes que tem com trem, é difícil parar um trem, olha a inércia de um trem, né? Então, tem às vezes o motociclista ou o pedestre se coloca na frente de um ônibus. Em Curitiba a gente tem ônibus biarticulado, tipo um ônibus duplo. Não sei se tem na tua cidade também, mas esses biarticulados, tem um amigo meu que é motorista biarticulado. É impossível. Se aparece alguém na tua frente, você não tem como frear. Se você frear, você pode causar um acidente muito maior que as pessoas que estão ali atrás. Então a ideia é, se aparece alguém na tua frente, infelizmente você não tem o que fazer. O cara vai ter que passar pela pessoa, porque não tem como frear o ônibus. Então a inércia é essa capacidade que o corpo tem de se manter em seu estado. Um ônibus tem muita inércia comparado a uma pessoa. Ah, professor, então o ônibus é o que mais tem inércia? Não. Olha a inércia do planeta Terra. A Terra tem uma massa gigantesca, consequentemente tem uma inércia gigantesca comparada mesmo a um ônibus, ok?
Então, olha lá, uma pedra grande, difícil tirá-la do seu estado, porque ela tem uma grande inércia. Agora vamos às leis de Newton propriamente ditas. Agora que a gente comentou alguma coisa, a primeira lei de Newton é a chamada lei da inércia, que ele fala assim: todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, assim, se um corpo tem a força sobre ele resultante zero, o que é resultante? Imagine que aplica 10 newtons para lá e 10 para cá. Você lembra que forças em sentidos opostos, elas se cancelam. 10 com 10, 0. Então, cancelou, deu 0. Ok? Então, a força para lá e uma para lá, ela se cancela. Desse modo, a resultante sobre mim, se eu tiver 10 para lá e 10 para cá, vai ser 0. Se a resultante das forças é 0 sobre um corpo, ou esse corpo está em repouso, ou esse corpo está em movimento uniforme, em linha reta, movimento retilíneo uniforme. Tá. O que é contraintuitivo nisso aí? É que as pessoas pensam que quando alguma coisa está em repouso, realmente a força é 0. Isso é muito intuitivo. Tem um prédio parado, a força sobre ele deve ser 0. As forças se cancelam, ok, parado. Cabo de guerra. Puxa para lá, puxa para cá, parado. Beleza. Agora, quando tem alguma coisa se movimentando, a ideia, Aristóteles pensava que para algo se movimentar tinha que ter uma força a mais movendo, né? E as pessoas trazem essa ideia intuitivamente. É difícil para você imaginar, por exemplo, um avião. Imagine um avião voando. Vou desenhar um avião aqui. Não desenhei bem o avião. Então tem aqui um avião voando, né? Tá lá. Agora, se eu falar para você que esse avião está voando e que essa força para baixo, o peso do avião, cancela a força para cima, que é a sustentação, ou lift, e a força de propulsão é cancelada pela força de arrasto. Eu falo que esse avião continua voando. Ele tem uma velocidade mais. A força para a direita cancela a força para a esquerda e a força para cima cancela a força para baixo. Isso é difícil de acreditar, não é? É difícil de acreditar que as forças se cancelam e mesmo assim alguma coisa continua em movimento. Mas o que o Newton traz para a gente é justamente isso. Mesmo com força 0, alguma coisa continua, as coisas podem continuar em movimento. Então, vamos lá. Um corpo ou objeto parado em razão de sua inércia tende a permanecer em repouso se o restante das forças for nula. Tudo bem, o corpo está parado, o restante das forças é 0, ele fica parado. Isso é até fácil de entender, não é? Agora, uma vez que inicia o movimento, a tendência do corpo permanecer em movimento retilíneo uniforme se a restante das forças é nula. Entendeu a sacada? Mesmo que as forças sejam 0 sobre o corpo, ele vai continuar em movimento. Então, a ideia que muitos pensam é, bom, se a força é 0, o corpo para. Não. Imagine o corpo no espaço. Pega uma sonda espacial, tem a Voyager, que foi lançada para o espaço, é lançada no espaço. Não tem força nenhuma agindo sobre ela. Suponha que ela esteja longe o bastante de planetas e outros astros, de modo que a gravidade sobre ela seja 0. A gente vai ver isso depois em gravitação, mas tá lá, sem força nenhuma agindo sobre ela. Ela não vai parar porque não tem força, ela continua indo. Quer ver como dá para chegar nesse raciocínio? Imagina uma superfície bem lisa. Bem lisa. Aí eu pego um sabão e bato. Tem um sabão ali na superfície para fazer ela ficar bem lisa mesmo e bate. Esse sabão vai. Por quê? Se não tem força agindo sobre ele, a força resultante é 0, ele continua em movimento. É isso que você tem que primeiro aceitar. Aceitou isso, o resto vem fácil. Um exemplo disso, lá uma garrafa, ela está parada, eu puxo ela de forma que eu puxo tão rápido que não há nenhuma força agindo sobre ela. Ela está parada, ela continua parada. Já viram garçom fazer isso? Olha lá. O que acontece nesse exemplo? O carro está em movimento. E o homem também. Os dois estão em movimento. Quando o carro para, os dois estão em movimento. Quando o carro para, o homem continua em movimento. Olha lá.
Por isso dá essa ideia de que o homem foi jogado para frente, mas na verdade ele estava em movimento, ó. Ó o que acontece. Ele está em movimento, ele só continua. E se o carro tivesse parado e arrancasse, o homem estava em repouso, ele só ia querer continuar em repouso. Então, o carro arranca, dá a impressão que o homem vai para trás, ok? Isso significa que se a força resultante sobre um corpo for nula, esse corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Em resumo, agora um jeito mais técnico, né? Se a resultante for zero, logo a velocidade do corpo é constante. Velocidade constante significa duas coisas. Ou ela é constante e zero, repouso, ela é zero, ou ela é constante e diferente de zero, que é o tal do equilíbrio dinâmico. Ou movimento retilíneo uniforme, que a velocidade é diferente de zero. Agora, você tem que aceitar isso e trazer isso para a tua prova do Enem. Como assim, professor? Eu estou dizendo para você que se a força for zero, a resultante for zero, o corpo estará com velocidade constante ou em repouso. Mas o contrário também é verdadeiro. A partir do momento que eu tenho um corpo em repouso, eu posso afirmar que a resultante de força sobre esse corpo é zero. E a partir do momento que eu tenho um corpo que se move com velocidade constante em linha reta, eu também posso afirmar que a resultante das forças sobre esse corpo é zero. Ok? Olha lá. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propõe a Terra girando em torno do seu próprio eixo, rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que estão presos à Terra pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, juntamente com o Sol. Mas Galileu Galilei, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é: se uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas se o vagão estiver em movimento, a bola também cai junto a seus pés. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar o movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi. Então você vê a evolução da coisa, né? A gente falou de Aristóteles, depois a gente veio para Galileu, daí a gente vai para Newton, né? Porque que argumento é esse? Se eu estou dentro de um avião, por exemplo, né? E eu derrubo algo, essa coisa segue o movimento do avião. É inércia. Todo o corpo em movimento continua em movimento. Estou dentro de um trem, essa esfera segue o movimento do trem. Estou dentro do avião parado. Na verdade, eu estou parado em relação ao avião, mas em relação às pessoas de fora, né? Alguém em relação ao solo, eu não estou parado. Mas o que acontece lá se deixar um copo em cima do avião? Por inércia, o copo vai ficar exatamente onde ele está. Então, o copo está em movimento junto comigo, junto com o avião. Essa é a ideia da inércia. Essa é a lei da inércia. Então, vejam, quem primeiro propôs a lei da inércia não foi Isaac Newton, foi Galileu Galilei. Ok? É interessante já para a gente chamar também a atenção de quem propôs a lei da inércia primeiro foi Galileu Galilei. Quem deu o teor lei para ela e enunciou direito a ela foi Isaac Newton, ok? Segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica. A mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Para corpos de massa constante e aceleração constante, força é igual a massa vezes aceleração. Então, força medida em newtons, ó, uma unidade nova, é a massa medida em quilogramas, vamos usar muito isso agora, vezes a aceleração, que é em metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho um bloco grande e eu tenho um bloco pequeno, faço a mesma força nos dois? Em módulo? Suponha que só essa força age sobre o corpo. F é igual a ma, F sobre m é igual a A. O corpo que tem massa menor vai acelerar mais. Porque ele tem uma menor inércia, ele acelera mais. Ok? E se eu tenho dois blocos de mesma massa, faço sobre esse primeiro bloco
uma força pequena e sobre esse uma força maior, o segundo bloco uma força maior, F é igual a ma. O que eu fiz mais força, se eles têm a mesma massa, acelera mais. Professor, não entendi essas flechinhas tuas. Então vai na aula de física básica, aula de proporção, tá? Lá eu tô explicando bem certinho essas flechinhas. Se você quiser dar um pause e ir pra lá, fique à vontade. Se não, segue o baile nessa aula e depois você assiste ela. Tá? Se você tá tendo muita dificuldade em física, vá assistir as aulas de física básica. Aí você se inteira do assunto e volta bem mais tranquilo, beleza? Então vamos lá, eu vou ter que usar vetores aqui, né? Porque essa força é a força resultante. Ok? Calcule a aceleração de um bloco de 200 gramas. Então o bloquinho tem 200 gramas. Inclusive, ó, já estou explicando para vocês. Não fale 200 gramas, fale 200 gramas, ok? A grama é aquela folhinha verde do quintal. Quando sobre ele atuam duas forças. Uma de 20 newtons para a direita e uma de 14 newtons para a esquerda. Ok? Tá. Se só essas duas atuam, a força resultante sobre o bloco é 20 menos 14, que é 6 newtons. A massa do bloco é 200 gramas, já vou dividir por 1000, né, para passar para quilogramas. Ok? Então, força resultante é massa vezes aceleração, 6 é 0,2 vezes aceleração, 6 dividido por 0,2 é igual a é igual a 30 metros por segundo ao quadrado. Lembra do seguinte, você sempre coloca a letra, o sinalzinho de igual, o número e a unidade, beleza? Terceira lei, conhecida como lei da ação e reação. Toda ação há sempre uma reação. Sempre. Toda força tem seu par. As forças do universo estão em número par. Toda força tem seu par. Essa força tem igual intensidade. Tá? As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Então, e é importante ressaltar que as forças do par ação e reação atuam em corpos diferentes. Então, olha o rapaz chutando a bola. Enquanto ele chuta a bola, ele empurra a bola com o pé para lá. A bola empurra o pé dele para cá. Se eu empurro uma parede, eu empurro a parede para frente, a parede me empurra para trás. Ah, professor, porque quando você empurra a parede, ela não vai para frente? Porque às vezes ela está fixa, né? Tem uma inércia, por exemplo, quando eu pulo. Ó, quando eu pulo aqui, ó, pulei. Eu empurrei o chão para baixo. O chão me empurrou para cima. Ah, professor, então por que o chão não foi para baixo? Porque a Terra tem uma inércia grande. A massa da Terra é grande o bastante para fazer com que ela quase não se acelere nada. Eu posso dizer praticamente que ela nem se acelerou aqui, tá? Então quando eu pulo, eu jogo a Terra para baixo, a Terra me joga para cima. A força que eu joguei a Terra para baixo foi a mesma que ela jogou para cima. Como eu tenho uma massa pequena, essa força me fez acelerar. Como a Terra tem uma massa grande, essa força não causou quase aceleração nenhuma na Terra. Na verdade, ela não causou aceleração nenhuma na Terra. Ok? Então é isso. Toda ação tem uma reação. Toda vez que eu empurro algo, esse algo me empurra de volta. Se eu pego, por exemplo, um ímã e um prego, a força que o prego faz no ímã é a mesma força que o ímã faz no prego. É sempre assim. Em módulo, essas forças são iguais. Elas têm a mesma direção, ou seja, vamos lembrar o que é direção. Direção não é para onde aponta. Elas estão contidas na mesma reta. E elas têm sentidos opostos. Se uma está para cima, outra está para baixo, outra está para a esquerda, outra está para a direita. Então imagine aqui um foguete, ó. Vai ser lançado. Se o foguete lança combustível para baixo, uma força para baixo, o combustível lança o foguete para cima. Então, sempre assim, sempre em sentidos opostos. E aqui, ó, eles atuam em corpos diferentes. Isso aqui é muito importante. Ah, professor, se você é puxado para a esquerda
por uma pessoa e depois para a direita por outra, com a mesma força, isso é ação e reação? Não, porque as duas forças estão sobre mim. Para ser ação e reação tem que ser em corpos diferentes, ok? Então toda ação tem uma reação. Todas as forças do universo têm uma reação. Professor, tem uma exceção? Não, isso é uma lei. Como ela é uma lei, ele não tem exceção. Beleza? Enem. Durante uma faxina, a mãe pediu para o filho que ajudasse deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho... Tá, todos os fios aqui sumiram. Disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define, ó, fio de novo, que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta. Assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Vamos lá. A força de ação é aquela exercida pelo garoto? Gente, o que está acontecendo aqui? O garoto está empurrando o móvel. Ele diz que o móvel não vai sair do lugar porque a força que ele faz no móvel é a mesma que o móvel faz sobre ele, elas vão se anular. Acontece que elas não vão se anular, porque elas estão em corpos diferentes. Essa é a ideia, né? Olha lá. Ó. A força de ação é aquela exercida pelo garoto? Não. Não existe definição de qual é a força de ação. Se eu empurro isso aqui, eu que estou fazendo a ação ou o objeto está fazendo a ação? Não importa. O que importa é que se uma for ação, outra vai ser reação. Se você quiser trocar essa é ação e essa é reação, tanto faz. A força resultante sobre o móvel é sempre nula? Não. Se ele vai se acelerar, não é nula a força. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam? Pode ser que se anulem, mas não é esse o motivo do móvel se mexer. A força de ação é maior que a reação? Nunca, né? Elas têm o mesmo modo. Tá lá, o par de ação e reação não atua em o mesmo corpo. E assim, deixamos essa nossa aula, né, de leis de Newton. Ela foi uma aula um pouquinho mais curta, né? É a introdução. E nas próximas aulas nós vamos seguir esse... Na verdade, se fosse falar assim, de uma maneira correta, nem precisava mais de aulas de leis de Newton. Mas as outras aulas são técnicas de resoluções e exercícios através das leis de Newton, ok? Então o que precisava de leis de Newton foi dado. Só que as leis de Newton são muito grandes, elas são muito grandiosas, tem muitas aplicações. Parece que você entendeu tudo, de repente chega ali uma coisa um pouquinho diferente e nós vamos chegar nessas aplicações, mostrar uma receitinha de bolo para fazer exercício com bloquinhos, tá? Se você quiser, ao invés de assistir a próxima aula, já é pular direto para a resolução de exercícios com bloquinhos, pode dar uma olhadinha lá na aula de Física Básica, tá bem mais explicadinha a resolução de exercícios com bloquinhos, mas a aula que vem eu vou colocar aí as forças para vocês, nós vamos fazer alguns exercícios. Mas não esquece de ver a aula de Física Básica com exercício de bloquinho por bloquinho para vocês, beleza? Pessoal, obrigado pela atenção, curtam a aula lá, tá? Comentem, tá? Eu gosto muito disso, gosto muito de comentário. Nós, professores todos, falo em nome de todos os professores, nós gostamos muito de comentários ali, beleza? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.